Olá, mulheres de produto, eu sou a Su, e junto com a Silvana e com a Rúbia, a gente gostaria de dar boas-vindas a vocês a mais um episódio no nosso podcast. Esse episódio é especial e a gente vai falar um pouco mais sobre o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março, um marco na luta das mulheres por igualdade, melhores condições de trabalho, salários justos e o fim da violência de gênero. Esse é um momento que a gente quer usar para poder relembrar as nossas conquistas já alcançadas, mas também para reconhecer que ainda há muito para ser feito. E é por isso que nesse episódio nós queremos honrar essa luta de uma forma muito especial, dando voz e protagonismo às mulheres da nossa comunidade. Nós acreditamos que uma das melhores maneiras de celebrar o Dia Internacional da Mulher é criando espaços para que mais mulheres possam compartilhar suas histórias, conhecimentos e perspectivas. E é exatamente isso. Nós temos um convite muito especial para vocês, mulheres e ouvintes do nosso podcast. Tá curiosa? Então continua com a gente vai explicar muito mais sobre essa campanha que a gente está lançando na comunidade. Você não vai se arrepender. Antes de falar mais sobre o nosso convite, temos uma provocação para vocês. Se você puxar aí na sua memória, qual é o primeiro livro de gestão de produtos e negócios que vem à sua cabeça? Essa provocação é importante, pois atualmente a maioria das publicações da área de produtos são ou foram feitas por homens. A prova disso está no nosso dia a dia. Posso apostar que sua resposta foi Mate Keegan ou Joca Torres, e por isso te convidamos a expandir suas referências. Há conteúdos muito importantes produzidos por mulheres, e para que isso aconteça é importante que haja intenção nessa busca. Então, à medida que a gente procura um tópico, um assunto de interesse, e que a gente não perceba ali uma representatividade de mulheres, é importante que o nosso comando seja mais abrangente e a gente tenha acesso a conteúdos produzidos por mulheres. Além disso, é importante mencionar recortes que existem dentro do grupo de mulheres. Mulheres são múltiplas, diversas. Temos o grupo de mulheres brancas, temos mulheres negras, mulheres trans, e cada uma dessas mulheres enfrentam desafios e obstáculos diferentes. Então é importante que isso também seja refletido nas escolhas de conteúdo, porque assim a gente consegue alcançar grupos que tenham mais afinidades com as nossas jornadas e trajetórias. Agora eu vou puxar aqui para a Ru para trazer suas contribuições também. Quando você estava falando, Su, sobre a gente ser intencional não só do consumo, né, de conteúdo de mulheres, mas ser o que os logos das mulheres de produto falam, né, uma mulher que puxa a outra, eu lembrei muito da minha história em relação à carreira em tecnologia. Eu estava numa fase da vida que eu não sabia muito, eu queria mudar de carreira, mas não sabia muito o que fazer, e foi justamente uma mulher que me falou sobre produto, me explicou, uma amiga me acolheu, percebeu essa necessidade, percebeu que dava match nas habilidades que era necessário para o produto, para mim, para o momento de vida, e também foi uma mulher que me indicou para o trabalho que hoje eu estou. Então, ela fez a indicação, eu fiz todo o processo seletivo, mas eu sou muito grata, porque nesse início de carreira eu tive uma mulher que me falou sobre a carreira de Product Manager, uma mulher que me indicou, mulheres que me apoiaram também no grupo de mulheres de produto. Quando você começa, você fica meio perdido, então o grupo também é um local de apoio, o podcast também é um lugar de trocas, de entregas, então eu percebo que vai muito além do que a gente simplesmente, que não é só simplesmente consumir um conteúdo ou indicar, é apoiar no dia a dia, né? Escutar, ouvir, entender, puxar para cima, acolher. Eu acho que a rede de mulheres é uma rede poderosa, é muito gostoso fazer parte de uma rede segura, e eu acho que a gente precisa realmente se fortalecer todos os dias, né? Sempre. É isso. E acho que assim, a gente já iniciou muito bem. Até adicionando um pouco essa fala que a Sil trouxe de que somos mulheres plurais, é importante identificar essas pluralidades e também ter consciência de que existem intersecções entre elas que podem nos aproximar e também podem nos distanciar. Mas assim, por que é importante a gente ter essa consciência, né? É importante justamente porque essas intersecções e essas características, elas vão e podem causar impactos conscientes e inconscientes na gente.
muito por conta dos vieses. E pode causar tanto entre a gente mesmo, entre mulheres, entre outras mulheres, mas principalmente na sociedade, fazendo esse distanciamento maior entre homens e mulheres. E aí a gente pode começar a se questionar como esses vieses impactam na nossa decisão na hora de fazer uma escolha de conteúdos, onde a gente acaba preferindo conteúdos feitos por homens, na hora da gente, quando a gente está numa vaga ali, numa posição em que a gente pode escolher e selecionar a pessoa que vai entrar no nosso time, por que a gente não seleciona mulheres? E aí aqui a gente ainda pode trazer um recorte muito mais específico, que mulheres em tecnologia, mulheres na parte de produto, mulheres na cadeira de design, mulheres na cadeira de engenharia. E aí quando a gente vai entrando dentro dessas profissões, isso pode se manifestar de diferentes formas. Acredito que na engenharia a gente acaba tendo uma representatividade ainda menor de mulheres, mas em outros momentos também. Então, quando a gente vai, por exemplo, LinkedIn da vida, quem são as pessoas que a gente está seguindo, quem são as pessoas que a gente prioriza fazer networking. Quando eu começo a pensar isso, eu fico questionando, e aqui a gente acaba vendo, entre aspas, a gente está numa bolha em que a Rubens bem citou, onde ela passou por um processo de mulheres indicando ela, e um processo onde teve todo esse cuidado e esse apoio feminino. Mas às vezes quando a gente olha para fora, isso não acontece. E eu queria entender, assim, meninas, da vivência de vocês, o porquê vocês acham que a gente acaba não priorizando mulheres, não apenas nos conteúdos, mas nossas escolhas de vida mesmo, assim. Eu acho que a gente se acostumou a ver o homem no lugar de poder. Acho que a primeira coisa, por muito tempo a gente não se questionou porque as coisas eram como são. Então, como a gente se acostumou a esse local de poder, de não questionar, a gente acha natural as escolhas e às vezes nem questiona por que uma mulher não pode estar ali, por que ela não pode assumir aquele comando. Eu acho que nos últimos anos a gente começou a dar esse start de questionar, mas que ainda é necessário a gente ser um exercício mesmo de não só questionar, né? Agir, indicar. Eu acho que é mais costume, é cultural, que precisa ser quebrado. Eu super concordo com a Ru, porque acredito que somos, e muitas vezes, dominados pelos vieses inconscientes. E isso é um risco muito alto para nós, porque a gente se priva de atuar com mulheres incríveis ou de consumir produtos incríveis produzidos por mulheres e conteúdos também. E por isso a importância dessa conscientização. Eu acredito que a partir do momento que a gente se torna mais consciente, que essa busca se torna muito mais uma busca intencional, a gente consegue diminuir essas lacunas. Tem um trecho que eu li no livro que se chama Mulheres Invisíveis. É um livro muito importante, principalmente pelo conteúdo do nosso episódio de hoje, que ele comenta, no livro, né, há um trecho que fala sobre a orquestra de Nova York, que era majoritariamente preenchida por homens. E por muito tempo foi assim, até que a regra mudou e mulheres passaram a participar do processo de seleção. E o que aconteceu? As mulheres continuaram não fazendo parte. Os homens ainda eram a maioria. E por um período, isso foi interpretado como, tá vendo? Então os homens são mais capazes, são mais competentes. Não havia ali algo a ser mudado em relação à contratação. Até que eles implementam um teste oculto, ou seja, apenas as habilidades eram testadas sem que o recrutador tivesse acesso a se era um homem ou uma mulher. Só a partir deste momento as mulheres começaram a ser mais contratadas. Então perceba, o viés ele é tão presente na nossa mentalidade, na nossa sociedade, que mesmo tendo oportunidades de recrutamento que favoreçam ou que incluam mulheres, favoreçam, acho que nem cabe aqui no contexto, mas que haja mulheres, não garante que a contratação vai acontecer por conta desses vieses. Ou seja, o que estava sendo ali avaliado não era só o talento, era o gênero. Aí, a partir do momento que o teste se torna oculto, onde apenas é escutado o talento da pessoa que estava ali se candidatando, as coisas mudaram. Então, perceba como isso, se a gente for trazer para o nosso mundo de tecnologia, de produtos, quanto que isso que acaba impedindo
o consumo de conteúdo de mulheres, porque se você vê um livro lá com o nome de mulher, inconscientemente você pode entender que aquilo tem menos valor do que se fosse um livro de autoria masculina. Então, eu acredito que o que acontece está muito relacionado a esta questão dos vieses que carregamos, mas a boa notícia é que a gente pode trabalhar neles e trabalhar para que a gente tome decisões cada vez mais conscientes e que com isso, mais uma vez eu repito, porque para mim faz muito sentido, que a gente não se prive de determinados conhecimentos, que a gente não se prive de talentos que estão aqui na nossa sociedade. Voltando um pouquinho, eu não sei as ouvintes, mas eu sou de uma geração que era bem delimitado brincadeiras de menino e brincadeiras de menina, né? Os brinquedos de menino eram muito relacionados a pensamento, estratégia, alguma coisa, então eles já são meio que sendo moldados para ter um tipo de carreira diferente, enquanto as mulheres às vezes já são brincar de boneca, de casinha. Eu acho que isso tudo colabora para colocar a mulher em espaços que não necessariamente são delas, de achar que pela personalidade, pelo jeito, por ser mulher, ela só cabe ali. Eu acho que isso ajuda, quando você vê um conteúdo de mulher, a achar que não é tão bom, não é assim, porque no nosso imaginário a gente já definiu que mulher foi feita para isso, homem foi moldado para aquilo. Acho que colabora, mesmo que a gente não perceba inconscientemente. Perfeito. E para mim é muito uma coisa vai puxando a outra. Acho que a Sil também mencionou um pouco dessa necessidade e da importância de ter outras mulheres como inspiração, mas quando a gente tem esse viés, e aí acabam existindo poucas mulheres em diferentes espaços em que elas deveriam existir, isso também impede a entrada de outras mulheres no nosso ponto de vista mesmo. Eu fico tipo assim, antes eu não me via questionando tanto. Poxa, por que não tem uma mulher ali? Por que não tem uma mulher negra ali? E hoje, por ganhar essa consciência, eu questiono muito mais. Mas ao mesmo tempo, uma sala em que tem, sei lá, 10 homens e eu de mulher, eu me sinto mais insegura. Mas quando tem uma outra mulher, aí eu já vou me sentindo mais segura. Então, além da necessidade da gente quebrar esse viés, tem super a relevância e a importância de trazer um empoderamento e, tipo, de inspirar mesmo outras mulheres. Tem um ponto muito que eu fui percebendo ao longo da minha trajetória, o quanto estar em contato com mulheres que eram mais seguras, que sim se posicionavam, independente do questionamento, se ela está sendo grossa, ela está sendo ríspida, me ajudou a ganhar mais confiança e tipo, e ter a certeza de que, cara, eu também posso contribuir, o meu insight também é relevante para a discussão, a minha opinião também importa. Então, tipo, esse empoderamento às vezes vem nas pequenas ações, mas eles fazem muita diferença quando a gente olha o todo e quando a gente olha para a comunidade mesmo, mas num prazo um pouco maior, sabe? Sem, tipo, olhar, tipo, impacto imediato. Então, às vezes, no momento em que a gente está podendo ter a influência de dar a fala para uma mulher ou de impulsionar uma mulher a ocupar alguma cadeira que, no geral, se é um homem que ocupa, a gente também está perpetuando essa questão do empoderamento e de trazer uma inspiração para as mulheres. E também fortalecendo, né, tipo, a nossa rede de apoio. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Muito bem. E ainda nessa questão, né, do intencional, do que a gente pode fazer para quebrar um pouco este ciclo, eu gostaria também de trazer a reflexão aqui, quantas de nós já escutamos, né? Eu prefiro trabalhar com gestor homem, porque é mais fácil, é mais prático do que gestoras mulheres. Eu acho que está novamente aí relacionado a esse viés, a esse estereótipo construído em relação a mulheres.
E tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente dizer também, em relação à ação, à decisão de contratar mulheres, elas devem ser feitas com muito compromisso. É muito comum a gente, às vezes, até visualizar ali uma vaga direcionada para mulheres, só que ao mesmo tempo a mesma vaga ela é criada também para homens. Então me pergunto, mas qual que é o sentido? E ao mesmo tempo, porque parece que, vou tentar aqui contratar mulheres, se eu não conseguir, pelo menos eu tenho a garantia de contratar homens. Mas será que a gente não precisaria insistir um pouco mais? Será que a gente não deveria ter estratégias? Claro, entendo. Às vezes você precisa repor uma vaga, você não tem tanto tempo disponível. Mas eu acredito também que há estratégias que a gente pode adotar para que a gente acelere essa contratação de mulheres e para que a gente possa ter um grupo mais diverso. Outro ponto que eu gostaria muito de falar, que eu já escutei muito o contrário, eu acho que aqui é uma oportunidade para a gente refletir, que é em relação a como as mulheres se sentem menos seguras de fazer algumas candidaturas. Estou fazendo um gancho com o que a Su comentou, quando ela está numa sala de reunião que tenha mais homens, ela é a única mulher ou uma das poucas, como a confiança diminui. E voltando aqui para, por exemplo, o que eu quero trazer da contratação, que é as mulheres, elas esperam preencher todos os requisitos de uma vaga para fazer a candidatura. Enquanto homens, quando eles têm 60% do que é esperado, eu não lembro exatamente qual é o percentual, mas os homens não precisam necessariamente cumprir 100% dos requisitos para serem contratados. Eu acho isso um risco tão grande. Por quê, gente? Porque eu acho que é colocar a responsabilidade na mulher. Como se, então é só a falta da candidatura que impede que as mulheres conquistem certos espaços ou certas posições? Eu acho que não. Obviamente, se você não faz a candidatura, você nem será considerada para o processo de seleção. Mas eu acho que o problema é um pouquinho maior. Por que eu digo isso? Porque vejo mulheres qualificadas sendo preteridas em processo de seleção, enquanto homens com menos conhecimento são contratados. Então, eu acho que também tem essa relação com o viés no processo de contratação, o que está sendo esperado. Por que eu digo isso? Porque eu acho que dizer que as mulheres só não conquistam os espaços porque elas não se candidatam é tornar o problema simples demais. É como se a responsabilidade é só da mulher, tá vendo? Você não se candidatou, por isso que você não conquistou. E não acho que seja só isso. Eu acho que além, claro, do incentivo, né, à candidatura, precisávamos melhorar o processo de contratação para possibilitar que mais mulheres se beneficiassem. Porque falar apenas isso é, de novo, tornar um assunto complexo muito simplificado. Foi interessante você falou, Su. Tem estudos recorrentes que sempre dizem que as mulheres têm um nível de escolaridade maior, estudam mais tempo, se qualificam mais e mesmo assim elas demoram para conseguir cargos de liderança, de gestão. Justamente por isso, como é que estão sendo feitos esses processos seletivos? O seu questionamento é bastante válido, né? De como reordenar. E quando você fala que precisa reordenar, é como se colocasse a culpa na vítima, né? Tipo assim, é você que não se candidatou, é você que não procurou meios, a vaga estava lá. Ou quando a gente tentou, mas não conseguiu ninguém que preenchesse esses requisitos, a gente precisou contratar um homem, né? Acontece muito isso. Exato, esse é o ponto. Eu acho que é responsabilizar a vítima e não é aqui, de forma alguma, diminuir a responsabilidade. A gente tem que ter também atenção com a nossa carreira, com o nosso lugar no mundo, mas não é apenas isso. Se fosse, seria muito simples, né? Então é isso, então é só se candidatar? Então eu vou ter? Não, a gente sabe que não é isso. Boa. Então acho que agora a gente passou mais pelos pontos, assim, do qual a necessidade da gente ser intencional nisso. E eu queria convidar a Thali para ela falar pra gente como a gente pode ser mais intencional nessa busca de conteúdos, nesse posicionamento em que a gente prioriza mulheres e dá voz para mulheres também. Oi, Su, Silvana, Rúbia, prazer estar aqui com vocês. Olá, todo mundo que está ouvindo a gente. Eu acho que só queria complementar mesmo essa questão da intencionalidade, porque eu mesma estive bastante pensativa sobre isso
no conteúdo que eu mesma consumo. Então, de dia a dia, assim, enfim, de podcasts até de outros assuntos. E quando eu me dei conta de que eu ouvia mais homens do que mulheres, eu fiquei, poxa vida, eu acho que eu preciso ir atrás, sabe? Então, eu queria deixar essa mensagem das mulheres irem atrás, correrem, pesquisarem sobre conteúdos feitos por outras mulheres. E a comunidade acho que é uma ferramenta bem poderosa para isso. Então, vira e mexe tem lá no Slack e no WhatsApp alguma mulher perguntando sobre referências femininas para seguir no LinkedIn, por exemplo, ou de podcasts que são feitos por mulheres. Então, acho que aproveitar a nossa rede é bem poderoso para conhecer esses conteúdos feitos por outras mulheres, para que a gente também compartilhe entre a gente e cresça essa audiência, né? E, enfim, que isso também incentive para que mais mulheres comecem a produzir conteúdo, principalmente falando de gestão de produto no Brasil, negócios e tudo mais. Vou dizer tarefa, é uma tarefa nossa, das mulheres, de priorizar conteúdos que são feitos por mulheres também. Não sei se pode estar na cabeça de algumas o viés inconsciente de que um conteúdo feito por um homem tem uma qualidade superior. Eu gostaria que, se alguém que está me ouvindo tem esse pensamento, que conseguisse tirar isso da frente e se abrir para conteúdos que são produzidos por mulheres e que tem muita, muita qualidade. Então, fica aqui a minha provocação para você ir lá na nossa descrição, ver as referências que a gente vai compartilhar, já dando spoiler. E vai na comunidade também, pergunta. E também consome os conteúdos da Mulheres de Produto, tá? Então, a gente tem esse podcast aqui com um monte de episódios falando sobre um monte de assuntos de transição de carreira, a cultura de produto, a estratégia. Então, tem para quem quer fazer a transição, tem para quem quer evoluir na carreira, tem para quem é sênior, tem para quem é júnior. Então, não tem desculpa, são mais de 100 episódios disponíveis gratuitamente para você também ouvir. Além disso, a gente tem o Medium com os artigos e que tem muita mulher boa e compartilhando sua experiência, seus cases ali. A gente tem o livro Gestão de Produtos Como Você Nunca Viu. Foi um lançamento que a gente fez em 2022, colaborativo, mais de 31 mulheres escrevendo. Então, 31 referências num livro só, um super combo para você acompanhar. E falando em livro, eu tenho um convite super especial. Na verdade, são 2 convites especiais para você que está me ouvindo. Nós vamos abrir um novo projeto de um novo livro, isso mesmo. Então, a gente quer aumentar a quantidade de publicações sobre gestão de produto feitos exclusivamente por mulheres. E por isso que a gente vai lançar um novo livro em breve. E nós estamos na fase de inscrição de autoras, de escritoras, né, na verdade, para esse projeto. Então, se você tem um case bacana para compartilhar, experiência no mercado, enfim, se você quer de alguma forma levar isso para o mundo através de um livro, é a sua oportunidade. Então, a gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o link para você se inscrever, para ser uma das autoras desse novo livro, que vai ser bastante focado em dia a dia de produto mesmo. Então, por isso que eu tô falando de case e tudo mais. A gente vai fazer a seleção das escritoras. Então, muito em breve, enfim, deixa seu contato ali certinho na inscrição, porque muito em breve a gente entra em contato com as selecionadas para iniciar essa jornada de escrever um novo livro colaborativo. Acho que é o nosso jeito favorito de fazer mesmo. Mas fica assim a dica que, se você quiser apoio para escrever um livro solo, por que não, né? Fala com a gente se a gente puder apoiar de alguma forma, então fica esse extra aí. Mas então, inscrições para ser autora e escritora do próximo livro da Mulheres de Produto estão abertas, então link na descrição aqui nas nossas redes sociais também. E se você está em dúvida, se você é um pouco travada nessa questão da escrita, porque eu acho que pode ser mesmo meio desafiador, né? Colocar no papel ali as suas ideias e tudo mais.
Então, se você está passando por isso, a gente tem um segundo convite, que é um workshop gratuito, que é a Amanda Bento, que é nossa embaixadora incrível do Medium e dona da Madame Houdini, que é uma editora e escritora também, ela é incrível. Inclusive, consumam os livros de Amanda Bento, são sensacionais. Ela vai rodar um workshop gratuito com a gente para te ajudar a destravar a escrita, enfim, levar a sua história para o mundo do jeito que você acredita. Então, no workshop da vivência ao texto, como narrar sua perspectiva profissional com impacto, ela com certeza vai te ajudar a escrever seu primeiro artigo ou a melhorar os artigos que você já escreve e, quem sabe, te incentivar a escrever mais artigos para o nosso Medium ou não, ou para ser escritora do nosso livro ou do seu próprio livro. Então, é isso, gente. O que a gente quer fomentar nessa campanha é que mais mulheres tenham condições e vontade de escrever e colocar seu conteúdo para o mundo, para a gente ter mais opções de mulheres, mais vozes diversas falando sobre gestão de produto, negócios, enfim, tudo que envolve essa área que a gente trabalha, tá bom? Então, todos os links estarão na descrição desse episódio, nas nossas redes sociais. Então, fica o convite, dia 26 de março vai ter esse workshop e com certeza você vai sair dele sabendo escrever tudo que você quiser. E é isso que a gente quer no fim do dia, que mais mulheres escrevam mais e, enfim, que a gente consiga aumentar, né, a gama de conteúdos e de visões nessa área que a gente trabalha. Então é isso, espero aí sua inscrição. Qualquer dúvida é só perguntar na comunidade. Boa, muito obrigada pelos seus insights, Thali. E bem em linha com essa parte de ajudar vocês também a serem mais intencionais com as escolhas, a gente vai deixar algumas sugestões aqui na descrição do nosso podcast. Também, quando a gente for compartilhar nas redes sociais, a gente vai deixar esses links. Então, a gente vai trazer algumas sugestões de mulheres para vocês seguirem no LinkedIn, alguns livros que foram produzidos por mulheres, além do nosso livro, do Mulheres de Produto, e também alguns podcasts, mulheres youtubers que vocês podem seguir também para estar se enriquecendo um pouco mais e estar sendo mais intencional na escolha de vocês. Muito obrigada por acompanhar este episódio especial. Esperamos que ele tenha te inspirado a participar da campanha e a celebrar o poder das mulheres na nossa comunidade. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com aquela amiga que tem uma história incrível para contar e compartilhe nos comentários suas referências femininas. Até a próxima e vamos juntas um futuro mais inclusivo e inspirador.